Vamos para mais um vídeo nesse cenário improvisado aqui, na sala de casa. Então, tem um comentário num vídeo que eu fiz sobre o batismo da ICAR, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. E o irmão Domingos ele colocou aqui: graça e paz, pastor, muito bom o seu vídeo e agradeço pela resposta. Quero lembrar que minha intenção não é fazer um debate, sentido ruim da palavra no caso. Quis compartilhar algumas informações acerca de como o presbiterianismo entendeu a questão ao longo da história. Deus abençoe. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado, viu? Esse é o bom, né? É compreender que, na verdade, quando os irmãos comentam, não é, e trazem mais informações, percebendo de repente que eu deixei alguma coisa de lado, não é, isso só ajuda, na verdade, né? Isso só ajuda. Esse tipo de comentários que são realmente úteis, não é? Que trazem informação, que nos dá mais conhecimento, eles realmente ajudam bastante o canal e ajudam também os inscritos, não é? Mais irmãos que estão observando também sobre isso. O irmão Nilson Santos, ele colocou aqui: perfeito, o pior de tudo é ver pastores citando os pais da igreja como se eles não fossem católicos. Isso é verdade, meu irmão. Antes de terminar o seu comentário aqui, isso é bem verdade, né? É estranho como alguns, ao mesmo tempo, fazem tipo palestras, exposições sobre os pais da igreja, não é? Falam tão bem, principalmente dando ênfase a Agostinho, citando outros, é claro, mas falam muito sobre Agostinho, e ao mesmo tempo que eles falam assim, eles realmente querem tratar como se eles não fossem da igreja católica romana, não é? Eu não sei o que acontece, na verdade. Eu fico meio em suspenso com relação a isso, porque eu não sei muitas vezes o que pensar. Porque assim, eu sei que de um lado, não é, existe um certo tipo de rejeição, né, óbvio, né, do catolicismo romano, desde o século XVI, obviamente, né, com relação aos protestantes, no caso aos evangélicos hoje. E esse tipo de rejeição permanece culturalmente. Eu moro no Nordeste, Alagoas, sertão alagoano, tá? E aqui no sertão alagoano, a cultura do catolicismo romano ainda é muito forte, não é? Não é como antes. Eu lembro que alguns anos atrás, né, pelo menos uns 15 anos atrás, era um pouco mais forte. Mudou rápido, né? Agora já não é tão forte assim, certo? A Igreja Católica Romana tem se modernizado muito aqui para atrair jovens. Até a gente observa que algumas coisas que eles estão fazendo hoje, não é? Eu fazia, na época que eu era um pastor pentecostal, um pastor evangélico, e era muito comum os movimentos com jovens e muitas coisas assim, eles estão fazendo muito isso hoje. Só que eu percebo que a cultura ainda é forte, não é? De rejeição. Então existe sim católicos romanos, pessoas que moram na zona rural, não é? E algumas pessoas na cidade que olham para nós protestantes de maneira torta, sabe? Assim, esquisita. Rejeitando basicamente o que vem de nós. E alguns até estão estudando, viu? Para tentar refutar os protestantes de maneira geral. Como reformado aqui, não é? A nossa comunidade é uma comunidade pioneira na reforma aqui no sertão, e nós ficamos no meio, apanhando de todos os lados, né? Estamos aqui no meio, como reformados, então, se os evangélicos olham para nós, nos chamam de católicos meia-boca, traidores do evangelicalismo, não é? E se os católicos romanos olham para nós, nos chamam, não é? De, digamos assim, falsos católicos ou então evangélicos falsos, sei lá. Nós somos realmente bombardeados de todos os lados. Eu até posso testemunhar para vocês que a primeira vez que eu batizei uma criança, porque eu vim do pentecostalismo, então eu não fui ordenado inicialmente como pastor reformado, né? Quando nós passamos por uma reforma na igreja, algumas questões foram sendo mudadas, não é, ao passar do tempo. Não tem como fazer isso de maneira muito rápida, tem que ter paciência com os irmãos também. E eu sei que uma das coisas mais tensas que aconteceram nesse período foi o batismo de uma criança, né? A primeira criança a ser batizada na igreja nos trouxe um peso muito grande. Todos já estavam convencidos de maneira doutrinária, então todo mundo conheceu, todo mundo foi catequizado, todo mundo aprendeu, questionou, perguntou, todo mundo tinha convicção. Só que na hora de aplicar, não é, o batismo à primeira criancinha da igreja, o peso cultural fala muito alto. Porque irmãos que têm irmãos, não é, de outras comunidades, parentes, não é, conhecidos, não é, os católicos romanos, aqui todo mundo é meio que família, então o que acontece comigo, não é, como um cidadão aqui, não é, do sertão, digamos assim, na cidadezinha, todo mundo sabe, né? Aqui, digamos assim, que fofoca é muito mais potente, digamos assim, do que a internet, sabe? Do que o Wi-Fi aí. É rápido, né? Todo mundo sabe de tudo aqui. Aí o que acontece? A pressão cultural, não é, trouxe uma tensão à comunidade na hora do batismo. E eu lembro como ontem, como eu estava
ia batizar a criança da igreja, né, filho dos pais que são membros da igreja, a família estava dividida. Tinha então a igreja, não é? E tinha também os familiares católicos romanos. E de ambos os lados eu via olhares, não é, de rejeição. Mais ou menos assim. Tipo, que vai batizar uma criança e por acaso é um padre. Esse homem não é um padre porque vai batizar uma criança. E do outro lado, o evangélico olhando assim, esse homem aí é um herege, abandonou a verdadeira doutrina há muito tempo. Como é que pode estar imitando os católicos romanos? Então é mais ou menos assim, né? Mas eu coloquei isso aqui, mas não tem tanta importância agora pro vídeo. O ponto é, desculpa até que eu fui longo nesse comentário, né? Mas é interessante compartilhar isso. Então, de fato, não é, voltando aqui ao comentário do irmão Nilson Santos, infelizmente há essa maneira de agir. Então eu quero buscar o que há de bom na patrística, mas eu quero fingir que eles não eram nesse sentido teólogos, não é, da Igreja Católica Romana, né? Por que isso? Eu acho que pessoas assim, se eu falasse bem assim, olha, leia aí uma carta, um texto, um livro de algum papa, eu acho que as pessoas não leriam. Não leriam. Ficariam cismadas, né? Porque se falar em catolicismo romano, eu não quero nem ver. Então, do mesmo jeito que existe uma rejeição dos católicos romanos com relação aos evangélicos, não é? E olha que muitas vezes, ainda que haja uma rejeição, eu vejo, né? Eu ouço aí muitos padres falando que nós somos irmãos, mas somos irmãos separados, não é? E quando olho para o lado evangélico, eu vejo um tipo de rejeição profunda. Eu sei que isso tem muito a ver com a nossa cultura brasileira, pelo que os católicos romanos fizeram aos protestantes aqui no Brasil, não é? Ainda na época do Império, não é? Realmente proibiram os protestantes, roubaram a cultura cristã, basicamente, e por isso que muitos protestantes não sabem nem de credos, acham estranho, até a igreja com aquele formato antigo, né? Com torre, eles acham esquisito, porque os católicos romanos, na época do Império, proibiram isso para os protestantes. Eles dominavam aquilo, a realidade é essa. Não é? E hoje você tem essa situação dos evangélicos, não é, de terem quase que um ódio dos católicos romanos. Porque falou em catolicismo romano, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem pensar. Inclusive, eu continuo dizendo, e vou repetir isso sempre, que eu tenho uma impressão muito, assim, muito grande de que a rejeição da maioria absoluta dos evangélicos, ou o adotar do credo-batismo para os evangélicos, em sua maioria, não é por razões exegéticas, por razões hermenêuticas, não é por razões bíblicas de fato, mas é simplesmente por uma rejeição, não é, à Igreja Católica Romana. Tudo o que cheira a catolicismo romano, eu simplesmente rejeito. Entendeu a situação? Tem gente que nem quer ouvir falar patrística. Né? Eu posso falar pais da igreja, se eu falar padres da igreja, parece que ofende. Não é? Nós não podemos negar a realidade. Nós temos uma tradição, não é, na história. E a diferença está a partir do século XVI. Mas antes, não é, nós estamos falando da mesma tradição que também pertence a nós. Quando eu olho para a patrística, eu olho para a minha tradição. Não para a tradição separada, não é, que não tem nada a ver com o protestantismo. Eu não posso nem pensar nisso. Os principais reformadores eram agostinianos, defendiam aquilo que já tinha sido defendido, por exemplo, no Concílio de Orange. Não só em Nicéia, não subscrevendo absolutamente tudo em Nicéia, claro, mas tanto em Nicéia como em Orange, você tem fidelidade, ensino, por exemplo, não só da Trindade, mas também ensino sobre as doutrinas da graça, sobre como um homem é salvo. O debate de Agostinho e Pelágio, então como é que eu posso negar isso? As influências da patrística na Grande Reforma. Então, observe como isso é importante. Continuando aqui o comentário do irmão. Já vi pastores alegando que Calvino não rompeu com o batismo da Icar porque estava no início da reforma. Esse é um tipo de argumento tão furado, meus irmãos. Tão furado que é vergonhoso. Eu já ouvi até gente, por exemplo, tentando trazer quase que uma teoria da conspiração para dizer que, por exemplo, na Inglaterra, não é, os cristãos que haviam ali, eles eram credobatistas, e quem trouxe o pé do batismo foi, nesse sentido, a Igreja Católica Romana. E que depois, de fato, né, eles vão dizer que os reformados não foram tão reformados assim, as igrejas reformadas. Que as igrejas reformadas deixaram passar, sem muita análise, o pé do batismo. É quase como se nós não tivéssemos uma teologia do batismo. Isso é vergonhoso, é falacioso, e eu tenho vergonha por irmãos credobatistas que afirmam coisas assim. É realmente cuspir nossa história. E muitas vezes eles se postam como se nós é que somos reformados de verdade. Nós é que promovemos reforma de verdade. Não. Esse tipo de reforma que alguns credobatistas que se dizem reformados estão dizendo por aí, hoje,
não é? E falando esse tipo de coisa da nossa tradição reformada, não é? Que é reformada de fato, tá bom? Na verdade, isso aí não passa de anabatismo. Me perdoe, os irmãos que vão acompanhar o vídeo depois, se vocês foram credobatistas, entendam o que eu estou dizendo. O nome disso é anabatismo. Reforma radical é anabatismo, tá? Reforma radical é anabatismo. Então, ficar dizendo que os reformados, as igrejas reformadas não foram, não é, tão reformados assim, isso é exatamente aquilo que os alunos de Zwinglio queriam, uma reforma radical, tá bom? Continuando aqui a resposta do irmão. A pergunta é: só descobriram a verdade no século XIX? Não é? Rebatismo é inovação na tradição reformada, de fato. Exatamente isso. Não é? Rebatismo não faz parte da tradição reformada. Não é? Faz parte da corrupção, não é, que veio depois de alguns anos, de alguns séculos. Esse é o fato. Tá? Toda vez que eu penso em tradição reformada, em igreja reformada, eu sempre sou remetido às confissões reformadas do século XVI e às igrejas reformadas do século XVI, ao grande sínodo de Dort, não é? Que não somente elaborou a resposta que nós chamamos de os cânones de Dort, ou os 5 artigos de fé contra os arminianos, não é? Como também eles revisaram ali as duas formas de unidade, para depois, com os cânones de Dort, formar as 3 formas de unidade, ou seja, revisaram a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. E depois a fé reformada é assumida, é confessada, é subscrita também nos padrões de fé de Westminster, certo? O que está fora daí, com exceção da Confissão de Savoy, por exemplo, né? E confissões são de fato reformadas, pensando na Confissão de La Rochelle ou a Confissão Escocesa, que são reformadas de verdade, né? Saindo desse contexto aí, o que tem depois, não é, como Confissão Batista e outras que vão surgir, não são reformadas. Não adianta querer forçar a barra. História é história, ninguém pode apagar. Beleza? Valeu, meu irmão Nilson Santos, muito obrigado por seu comentário. Obrigado também ao Wilson Plaza. Não é que nome massa, hein? Wilson Plaza. Muito bem. Muito obrigado pela cooperação de vocês, tá certo? Até o próximo vídeo então.